Bom, pessoal, como é que vocês estão? Tô aqui com mais um review muito especial, sabe, que eu devo para vocês há um bom tempo. É um livro que me ajudou muito a entender o quê? A vida dos apóstolos. Você pegar esse livro junto com o livro Apóstolos do Augusto Nicodemos e o livro do Joseph Ratzinger, do Bento XVI, que trata dos apóstolos de Cristo, você vai ter um escopo muito legal sobre a vida dos apóstolos. Então hoje eu estou trazendo para vocês este livro aqui, ó, da BV Books, Após Atos. Ele é um livro que vai tratar do quê? Da vida dos apóstolos, de acordo com a tradição e a história. É isso que ele vai cuidar. Então, o que aconteceu com cada um dos apóstolos? Quem eram cada um dos apóstolos? É isso que esse livro vai tratar. O livro do Augusto Nicodemos nos fala sobre o apostolado hoje e fala sobre a mentira da reforma apostólica. Esse absurdo inventado por homens que só querem tirar vantagem da palavra de Deus, né? E o livro do Ratzinger nos dá muita informação doutrinária, muita informação sobre os apóstolos em si, mas no contexto teológico. Tirando a parte onde ele tenta defender que Pedro foi o primeiro apóstolo, entendeu? É um livro muito bom, um livro maravilhoso. Lembrem-se que eu não sou católico, eu sou um pastor reformado, mas o Joseph Ratzinger é um grande homem, foi o papa mais cristocêntrico que nós tivemos, ou seja, só podia ser ele mesmo o sucessor do Karol Wojtyla, do João Paulo II, que era um papa conservador, entendeu? E talvez por isso que ele não tenha ficado, não foi só porque ficou doente, não, né? Que a gente vê hoje, para quem teve Ratzinger, o Francisco, olha, complicado, né? Então é isso. Então vamos conhecer essa maravilha aqui, que é um livro protestante, graças a Deus, é um livro maravilhoso para nós evangélicos, é um livro grandioso para a gente aprender mais sobre a vida dos apóstolos de Cristo. Ó. Será que Paulo conseguiu chegar à Espanha? Ele foi decapitado em Roma. É verdade que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A Maria foi realmente assunta aos céus. É disso que trata esse livro. Então vocês viram, né, que o bicho pega nesse livro. Então vamos lá, vamos conhecer mais de Após Atos. Vamos ver se vocês vão gostar dele, como eu gostei. Bom, pessoal, aqui estamos com esta maravilha que eu já deveria ter trazido para vocês. Ó. Não tô chamando a Kinder. Há muito tempo. Após Atos, explorando as vidas e as lendas dos apóstolos. Brian Litfin, não é Lifting, é Litfin. Tá uma publicação da BV Books que eu indico para todos. Recomendações do Após Atos aqui. Após Atos, explorando as vidas e as lendas dos apóstolos, Brian Litfin, BV Books. Edição publicada sob permissão contratual da Moody Publishers, originalmente publicado em inglês sob o título After Acts, Exploring the Lives and Legends of the Apostles. Copyright 2015, do Brian Litfin. As passagens bíblicas utilizadas nessa obra foram tiradas da Bíblia King James Fiel 1611, salvo indicação específica. Então aqui, ó, aí a gente tem a dedicatória para a filha, aqui um sumário, datas significativas, traçado da tradição. Não se esqueça que morte dos apóstolos, uma série de questões, não se trata de texto bíblico, mas trata-se de tradição, que envolve história, envolve crença, uma série de coisas. Então, traçado da tradição, Mateus, Marcos, Lucas, João, Maria, Tomé, Maria, exatamente, a mãe de Jesus, Tomé, Tiago, os outros apóstolos, Pedro, Paulo, conclusão, notas e agradecimentos. Após Atos, olha só, tá? Não trata apenas dos apóstolos, isso que vocês têm que entender. Então, primeiro, uma cronologia. Não, vamos rasgar o post-it, não pode rasgar o livro, porque esse livro é maravilhoso. Ó, cronologia de datas significativas, o ano, o período de vida. Datas e períodos de vida em cor preta representam as melhores estimativas. O texto cinza, o ponto de interrogação, indicam haver dúvida da parte do autor quanto ao tempo certo da ocorrência do evento. Porque em história, não são todos os eventos, pessoal,
que você vai ter realmente certeza do que aconteceu. No ano 33, Cristo ressuscitou dos mortos. No 34, Paulo se converte na estrada de Damasco. No ano 40, olha só, Pedro visita Roma pela primeira vez, é uma interrogação. Aqui não é certeza se foi por volta do ano 40. Ano 44, Tiago, o grande, é martirizado em Jerusalém. E Pedro escapa da prisão. Em 46, Marcos retorna durante a primeira viagem missionária de Paulo, que em 49, Conselho de Jerusalém. Ano 50, Tiago, o justo, preside a igreja em Jerusalém. Marcos visita Alexandria, olha, tá em cinza, tá em negrito e tem o ponto de interrogação. Tomé evangeliza Edessa e Índia. Bartolomeu, Judas Tadeu evangelizam as terras de língua siríaca. Entendeu? Olha só nos anos 50 que aparecem as terras de língua siríaca. Isso é bom para vocês entenderem a respeito da Peshita. A Epístola aos Romanos prevê a missão de Paulo à Espanha. Paulo chega a Jerusalém e é preso, 57. Então, tem muita coisa, olha. Segundo século, terceiro século, quarto século. Constantino chega ao poder, aqui no quarto século. Constantino chega ao poder depois de sua vitória na Ponte Milvia. Vida de Éfrem, o Sírio, 325, Concílio de Nicéia, 330. Pequena capela é erigida sobre a tumba de Paulo, na Via Ostiense. O enterro dos mártires é compilado, 347 a 419, Vida de Jerônimo, 350. Conclusão da antiga Basílica de São Pedro, tem um questionamento. Aí tem Vida de João Crisóstomo, aí vem o quinto século, tá vendo? Aqui em 2009, Papa Bento XVI anuncia a recuperação das relíquias de Paulo. Que interessante, né? Aí a gente vem ao traçado da tradição. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Você ouve em um sermão de acordo com a tradição. Paulo foi à Espanha, diz o pastor no outro dia, de acordo com a tradição. Tomé fundou a igreja na Índia. Maria viveu em Éfeso. Os apóstolos originais tornaram-se mártires. Tudo de acordo com essa fonte vaga, porém confiável, chamada tradição da igreja primitiva. Por isso que você vai ver muita questão católica aqui, porque a única igreja que se tinha era, sim, por mais que muito crente esperneie, a Igreja Católica Romana. Mas depois a gente sabe tudo que rolou, né? Mas o que exatamente queremos sugerir com esse termo, de onde essas tradições antigas vêm e quão confiáveis elas são historicamente? Se você alguma vez já refletiu sobre tais perguntas, continue lendo. Vamos fazer uma viagem ao passado para a Igreja Antiga. A quem chamamos de apóstolos? À medida que avançarmos por esse livro, investigaremos o que houve com os apóstolos depois que a narração feita pelas Escrituras sobre as suas vidas chegou ao fim, principalmente como registrada no livro de Atos. Mas para fazer isso, precisamos primeiramente compreender o que é um apóstolo. A palavra apóstolos vem do verbo grego que significa enviar. Na cultura original da Grécia Antiga, um apóstolo era apenas um marinheiro enviado ao mar sem uma autoridade especial. Apenas um marinheiro. Vos farei pescadores de homens. Embora não seja ligado, mas a gente pode fazer essa relação. Mais tarde, a palavra veio a significar um mensageiro ou representante. O judaísmo do primeiro século tinha sua própria palavra para um oficial enviado que era encarregado de anunciar uma mensagem precisa e que, portanto, possuía uma autoridade espiritual. Cilia. Este parece ser o significado por trás da palavra grega apóstolos, como é usada no Novo Testamento. Os 12 discípulos, ou 11 depois da traição do Judas Iscariotes, o mais esquerdista, o único esquerdista da turma de Jesus, foram enviados por Jesus com total autoridade do céu. Mateus 10, 1 a 3, Mateus 28, 16 a 20. Com o passar do tempo, algumas outras personalidades reconhecidas como portadoras da mensagem de autoridade de Deus, do mesmo modo, foram incluídas como apóstolos. O principal exemplo é o apóstolo Paulo, que foi chamado pelo Senhor ressuscitado, sempre com referência bíblica. Entretanto, a Bíblia refere
há pelo menos 2 outras pessoas como apóstolos, Barnabé e Tiago, irmão do Senhor. Nesse caso, Tiago, sabemos que ele testemunhou uma aparição de Cristo após a ressurreição, embora não tenhamos nenhum registro de tal acontecimento com Barnabé. Talvez ele tenha sido uma das 500 pessoas que testemunharam o Senhor ressuscitado. Então, mas essas pessoas aqui, elas foram designadas apóstolos em questões específicas. Leia o livro Apóstolos do Augusto Nicodemos que vocês vão ver isso. Então, ó, termos explicativos: pai da igreja, ortodoxo e herético, liberal e conservador, gnosticismo, ó, as fontes por trás da tradição. Anteriormente, levantamos a questão do que exatamente entendemos por tradição. Existe alguma voz unificada da história da igreja, cuja autoridade é tão venerável e suprema que devemos obedecê-la? Na realidade, as fontes históricas da tradição antiga são muito mais confusas que isso. Para abordar essa questão, vamos primeiro distinguir os entendimentos dos protestantes e dos católicos sobre tradição. Para os católicos, o contexto de tradição da Bíblia refere-se a uma segunda fonte de revelação divina, além da Bíblia, que nos chega através do ministério de ensino dos bispos. A Igreja Católica recebe e venera com o mesmo afeto da devoção e reverência à Escritura as tradições não escritas transmitidas de Cristo aos apóstolos e aos seus sucessores que lideram a Igreja. Olha só que coisa séria isso, pessoal. Isso aqui é a mesma coisa que esses falsos apóstolos da modernidade estão fazendo, quando eles dizem que a bênção vem sobre eles e deles para o povo. Ou, novamente, a Igreja Católica declara que a teologia sagrada se aplica na palavra escrita de Deus juntamente com a tradição sagrada como seu fundamento primário e perpétuo. Olha, sempre aqui com o número sobrescrito, explicando de onde isso foi tirado. Não foi tirado de paraquedas. É que a nota não está aqui embaixo, a nota está no final. Os protestantes, por outro lado, se mantêm fiéis ao princípio do sola scriptura, ou somente a escritura. Isso significa que a tradição da igreja oficial não possui a mesma autoridade que a Bíblia, nem tem papel de avaliar a interpretação bíblica. No máximo, a tradição pode servir como um guia útil. As fontes sobre o cristianismo do período da antiguidade, ou de qualquer outro período, são importantes e válidas como registros históricos, mas ainda assim não são iguais à inspirada palavra de Deus. Esse é o ponto de vista do presente livro, porque é um livro protestante. Quais são, então, as fontes históricas sobre os apóstolos? Muito material se encontra entre lendas medievais que surgiram muito depois do fim da Era Apostólica. Essas lendas aparecem numa variedade de gêneros, desde biografias miraculosas a histórias de mártires, a liturgias formais e hinos. Consideradas como um todo, esse tipo de literatura é conhecida como hagiografia ou textos sobre pessoas santas. Finalmente, algumas das histórias tradicionais sobre os apóstolos foram reunidas por martirológios, que eram catálogos eclesiásticos que registravam os dias festivos anuais para vários mártires e santos. Por anunciarem essa informação regularmente à igreja, as lendas dos apóstolos tornaram-se conhecidas. Muitas das mais estimadas histórias hagiográficas foram coletadas e publicadas pelo bispo italiano Jacobus de Voragine, em sua obra Lenda Áurea, que se tornou um best-seller extremamente popular no final da Idade Média. Dessa maneira, as histórias heróicas dos apóstolos foram difundidas entre as massas e todos acreditavam que eram verdade. Entretanto, de uma perspectiva acadêmica, exceto na medida em que reproduzem textos antigos, como regra geral, historiadores privilegiarão fontes antigas porque estiveram mais próximas dos eventos reais. Um dos meus pressupostos operacionais no presente livro é que, se uma afirmação sobre algum apóstolo não encontra nenhuma evidência antiga para se apoiar, provavelmente não aconteceu. Minhas decisões históricas girarão em torno de encontrar atestação antiga de múltiplas fontes confiáveis. Ó, de volta aos pais da igreja primitiva, e aí vai, ó, fontes antigas para tempos modernos.
Aí a gente chega ao primeiro dos apóstolos, que é Mateus, no capítulo 1. A estrutura dos capítulos é parecida, tá, pessoal? Muito parecida, por sinal. Então nós temos o capítulo, o apóstolo, ou o assunto que vai ser tratado. Começa com uma apresentação geral, tá bom? Aí é colocado, tá vendo? Ó, o colaborador é chamado, a primeira parte. Aí vem Mateus escrevendo Mateus, o que ele foi autor, tá vendo? As fontes, a fonte Q, Marcos como fonte, ó, o Evangelho segundo Mateus, os idiomas de Mateus, equipe editorial de Mateus, as fontes de Mateus, o quartel-general de Mateus. Ó, o pecador escreve um clássico, olha que legal. E aqui vem o boletim sobre Mateus. Ó. Ministrou em Anticóia, nota B. Publicou um evangelho judaico-cristão em aramaico, letra C, menos. Conduziu uma congregação judaico-cristã, B+. Tomou notas que foram usadas na composição de seu evangelho bíblico, A-. Moldou diretamente a composição de seu evangelho bíblico, A. Escreveu seu evangelho bíblico sozinho, B-. Participou de missões evangelísticas na Etiópia ou tribos canibais, F. Então vamos lá. Ó. A. Excelente, excelente. B. Bom. C. Regular. D. Abaixo da média. E F. Reprovado. Ele foi reprovado por participar de missão evangelística na Etiópia. Vamos dar uma olhada aqui sobre a língua de Mateus, os idiomas de Mateus. Seguindo o exemplo de Pápias, encontramos Irineu de Lyon dizendo: Mateus também publicou um evangelho escrito entre os hebreus em seu próprio dialeto, enquanto Pedro e Paulo pregavam em Roma e lançavam as bases da igreja, isso é, durante 60 depois de Cristo. Ó, então, no Contra as Heresias de Pápias, que ele falou isso. Da mesma forma, Orígenes de Alexandria relata: dentre os 4 evangelhos, que são os únicos indisputáveis na igreja de Deus sob o céu, aprendi por tradição que o primeiro foi escrito por Mateus, que fora publicano, porém depois foi apóstolo de Jesus Cristo, e foi preparado para os que se converteram vindo do judaísmo, e publicado na língua hebraica. Assim, de acordo com os antigos registros da igreja, Mateus publicou um evangelho para os judeus cristãos em sua própria língua, que teria sido o aramaico, uma língua irmã do hebraico. Mas, como vimos, o evangelho bíblico de Mateus foi quase que certamente composto em grego, o que levou a essas declarações sobre uma versão aramaica. O fato é que um evangelho aramaico, ou evangelhos, ligado ao nome de Mateus, realmente circulou na antiguidade. No entanto, o texto grego inspirado do Novo Testamento não era uma tradução direta de tal obra. Por outro lado, isso não significa que os escritos aramaicos não pudessem ter servido como fontes históricas para nosso texto inspirado. A evidência sugere que o Evangelho Bíblico de Mateus foi o resultado de um processo editorial complexo, no qual fontes foram combinadas, incluindo os provérbios originais aramaicos do Senhor Jesus Cristo traduzidos para o grego. Aqui vão falar sobre o apóstolo, o que ele fez, quais foram suas realizações. Olha, aqui a gente tem Marcos, vamos dar uma corrida. Olha, Marcos em Roma, o boletim, coletou e traduziu as memórias de Pedro, A-. Escreveu o evangelho que leva seu nome, A. Escreveu em Roma, A-. Foi primeiro bispo de Alexandria, D, abaixo da média. Visitou ou ministrou em Alexandria, B. Está atualmente sepultado em Veneza, D. Ó, Lucas, ó, o médico amado, outras tradições sobre Lucas. Lucas não é um apóstolo, mas ele é um autor bíblico, tá? Ó, então aqui o boletim de Lucas. Os outros apóstolos. A Igreja de Deus é como um corpo humano. Isso significa que algumas partes devem permanecer escondidas sob a roupa. Esta observação, tanto assustadora, não é minha, é da Bíblia. E os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, a esses concebemos abundante honra, e as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro, observa o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 23 a 24. Desse modo, Paulo reconhece que algumas pessoas fazem coisas vitais para o corpo de Cristo, mas nunca recebem elogios terrenos por isso. Os 7 outros discípulos.
Aí depois vem Pedro. Se você fosse considerar uma das mais influentes palavras já proferidas, quais declarações você colocaria no topo de sua lista entre as 10 primeiras? Talvez algumas delas fossem políticas, como essas da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, e que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Certamente essas palavras significam liberdade para muitas pessoas. Contudo, mesmo se você colocasse nessa lista algumas citações políticas e inspiracionais, a maioria precisaria ser religiosa, porque é a religião que produz o impacto mais duradouro na humanidade ao longo dos milênios, para o bem ou para o mal. Entre as citações religiosas, precisaríamos incluir, na realidade, seria a minha escolha número 1, Mateus 28:6. Ele não está aqui porque ressuscitou. Foi a ressurreição de Jesus Cristo que lançou a fé cristã global e tudo que ela representa. Ó, proeminência de Pedro na igreja primitiva, ministrando por toda parte. Primeira epístola, segunda epístola, o martírio de Pedro, de cabeça para baixo numa cruz romana. Como os cristãos primitivos estavam cientes de que Pedro seguiu os passos do Salvador quanto ao mesmo tipo de morte, não tardou muito para as narrativas de ficção emergirem. Bom, isso daqui vocês vão saber comprando o livro, que eu não vou dar a cereja do bolo para vocês, tá? Então aqui o boletim de Pedro. E aí encerra com um estudo de conclusão e aqui o índice das notas que eu falei para vocês. Olha, cada capítulo tem a sua lista de notas, tudo bonitinho, e aqui algumas indicações da BV Books. Bom, pessoal, vocês viram essa maravilha, Após Atos, um livro grandioso que nos ensina muito sobre o que aconteceu realmente com cada um dos apóstolos de Cristo, ou seja, o que aconteceu depois de tudo que rolou em Atos, o que aconteceu na igreja. Então, o que aconteceu com esses homens? Você encontra nesse livro, Após Atos da BV Books, um livro que eu indico demais para vocês. Então, Após Atos, explorando as vidas e as lendas dos apóstolos do Brian, tá bom? Recomendação aqui do Nascido de Novo. Quer saber onde usar um material desse no teu estudo bíblico? Então, ó, tem um link aqui na descrição que é o curso gratuito de estudo bíblico exaustivo. Clica aí e vamos lá, pessoal. Vamos lá. Clica aí, faz tua inscrição. Você vai receber um módulo por dia. São 4 módulos, 29 aulas que vão te ensinar em detalhes a fazer um estudo bíblico profundo para encontrar realmente as verdades de Cristo, para encontrar realmente aquilo que a Bíblia quer te passar. Amém? Então, esse foi o review de Após Atos. Clica aqui no link da descrição, faz sua inscrição no curso de estudo bíblico exaustivo, um curso grátis especial para você. Tá certo? Então, que Deus abençoe muito você e amo demais a sua vida. Até a semana que vem.